uma história muito conhecida. Eu me lembro que quando criança, uma das primeiras histórias que eu aprendi na escola bíblica, na minha época era uma escola dominical, foi a história desse personagem. Foi essa situação que lá, há 30 e poucos anos atrás, eu me lembro muito bem do meu professor contando essa história, e uma lição, desde aquela época, uma lição de fé, uma lição de confiança, uma lição de esperança, foi transmitida para aquele menino, que no caso era o pastor Gilson. E eu quero compartilhar com você nessa noite, quero compartilhar com você nesse momento, a história de alguns personagens. E com certeza uma lição, no final dessa mensagem, nós iremos levar para a nossa casa. O livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso de número 1, nós iremos no sequencial até o número 4, e depois nós iremos lá para o 5, 9, até o 14º verso de 2 Reis 5. A palavra de Deus nos diz o seguinte: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Pula um pouquinho aí, vai lá para o verso de número 9 agora, do mesmo capítulo de número 5. Veio, porém, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura os rios lá de Damasco melhores que de todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ser purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Essa história que as nossas crianças na escola bíblica têm aprendido, essa história de um homem que era um capitão muito poderoso num país que nesta época era um dos países que mais dominavam, um país que tinha uma força política e uma força que dominava as demais nações ali próximos à Síria. Eu estou falando de uma pessoa muito importante que a Bíblia descreve como um grande homem, um homem de grande respeito, um homem que dera livramento aos sírios, um herói de guerra, Naamã. E eu percebo aqui que este homem tinha essas características, este homem que buscou um sucesso profissional, um homem que buscou um cargo na sua carreira, e ele conseguiu alcançar por méritos, porque a própria Bíblia diz que ele dera livramento àquela nação. Ou seja, um homem que tinha um reconhecimento em cima daquilo que ele tinha feito, um homem que tinha honras, um homem que era respeitado, e creio eu, lendo a palavra de Deus, que até mesmo dentro de sua casa, porque ele compartilhava as coisas ali na sua casa, com as pessoas que moravam ali na sua residência. Mas a Bíblia me diz, e eu quero que você preste atenção nesse porém: vitorioso, respeitado, herói, bem-sucedido, com certeza bem remunerado, na sociedade bem posicionado. Mas existia um porém na vida deste homem, que com certeza a alegria não estava presente na vida dele.
Com certeza, todos os dias, quando ele tirava aquela farda, quando ele tirava aquela roupa, quando ele chegava no finalzinho do dia, quando ele ia repousar, ele olhava para aquele corpo marcado, ele olhava para aquelas manchas na sua pele, ele sentia que aquilo estava fazendo muito mal para a vida dele. Eu sei que existem muitas pessoas que talvez estejam nos assistindo neste programa, pela internet, nesse DVD. A pessoa alcançou até mesmo um sucesso invejável. A pessoa conseguiu conquistar coisas que a maioria, com a idade dele, não conseguiu conquistar também. Eu sei que existem pessoas, talvez você esteja aqui dentro, nesta noite, você conquistou muitas coisas, mas quando você chega no final do dia, você percebe que tem algo indesejável na tua vida, e talvez esse algo indesejável seja uma vida paralela, seja um pecado que chegou devagarzinho, um pecado que você não prestou atenção. Tenho certeza que Naamã, ele via aquela lepra presente na vida dele, esse porém roubava toda a alegria, porque nesta época a lepra, quando era identificada na vida de alguém, esse cidadão, esta mulher, o leproso era retirado da sociedade e era colocado num lugar distante para que ele pudesse morrer distante da sociedade. E Deus, e eu quero que você agora preste atenção nessa mensagem, Deus providenciou uma situação, Deus providenciou uma pessoa. Olha o verso aqui de número 2: e saíram tropas da Síria da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Cena número 1, eu quero que você imagine, a menina foi arrancada da sua família, a menina foi retirada do seu país. Naamã, o capitão, invadiu Israel, levou a menina cativa, colocou a menina dentro de casa. Essa menina teria todos os motivos de olhar para aquele capitão, de olhar para aquele patrão, de olhar para aquele opressor, porque ele a retirou, ele levou aquela menina cativa, ele colocou aquela menina dentro de casa. Aquela menina não era um contrato de trabalho, aquela menina era uma escrava, uma prisioneira de guerra. Ela teria todos os motivos para olhar para aquele carrasco e falar assim, que morra de lepra. Mas quando eu olho a atitude dessa menina, quando eu percebo a manifestação de Deus, quando eu vejo essa situação, quando eu vejo a fé dessa menina, quando eu vejo o evangelismo, quando eu vejo o ide, até mesmo antes de Jesus, que é uma história do Antigo Testamento, e disse esta a sua senhora. Olha aqui a cativa, olha aqui a empregada, olha aqui a escrava. O que essa menina disse? Antes, Naamã, se ele estivesse diante do profeta que está em Samaria, ela não guardou para ela, aquilo que ela tinha. Ela percebeu a dificuldade daquele homem, ela percebeu o que faltava para a felicidade daquela família, e ela não segurou a bênção, ela abençoou. O cara se movimentou, só que ele foi para o lugar certo. Primeiro procurou no lugar errado, procurou o rei. Depois você pode ler o capítulo 5, 2 Reis. Ele procurou o rei, pediu uma carta, providenciou presente. Mas lá no verso de número 9, diz assim, ó: veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Ou seja, estava no lugar certo. Olha aqui, ó. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai-te, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Gente, a bênção já foi liberada para a vida daquele cara, desse leproso. Esse cidadão aqui, essa autoridade aqui, ele já recebeu a bênção, ele recebeu a informação que iria mudar a vida dele. Mas acontece que tinha mais um porém. Olha aqui, ó, no início, e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque o Senhor dera livramento aos sírios. Este homem era herói e valoroso. Porém, ele ficou indignado. E eis que eu dizia comigo, ó pensador, dono da verdade. A Bíblia diz que ele falou assim:
Eu achava que o homem de Deus sairia e invocar o seu Deus, colocaria a mão sobre a minha cabeça e falaria: você está curado em nome de Jeová. Contratasse um diretor aí para fazer a cena da cura. Tem um porém na tua vida, você que está nesse sábado de manhã assistindo esse programa, essa mensagem, que vai fazer toda a diferença. E o interessante, que não foi vai lá e dá um mergulhão e sai purificado, não. Nosso Deus é um Deus de processo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como carne de um menino. 7º mergulho. Aquele que era leproso, aquele que existia um porém terrível na vida, aquele que se indignou. Talvez esta seja a tua história. Você chegou cheio de lepra, você chegou cheio de pecado, você se indignou, você não aceitava porque você aprendeu diferente, você não aceitava porque a tradição estava na tua vida, você não aceitava porque alguém um dia te ensinou errado, mas você pela fé, você andou, você se esforçou, você acreditou, você foi influenciado, você não desistiu, deu 1, deu 2, 3, 4, 5, eu quero falar para você, não desista, não é tempo de desistir, a bênção está para acontecer na tua vida, comece a acreditar nisso. Olha, em nome de Jesus, deu 6, e sabe o que aconteceu no 7º? Ele saiu daquele rio completamente curado, porque o poder de Deus se manifestou. Pode aplaudir o Senhor, aleluia, Jesus. Toda honra, glória seja dada ao nosso Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus. Beijo. De Deus essa palavra, espero que ela tenha tocado o seu coração. Agora eu quero falar com você a respeito do Acampamento Quadrangular 2011. Pastor Gilson César, Banda Trintles, Ministério A7 e Território Sagrado, abençoando, louvando a Deus no Acampamento Quadrangular 2011. Você não pode ficar fora dessa. Passe os dias de carnaval na presença de Deus. Não se misture com essas imundícies desse mundo, certo? Então, Acampamento Quadrangular 2011, que também tem a participação especial do Thales Roberto. Lembra dele? Bênção pura, você não pode perder. Entre em contato para maiores informações com a Nandinha no 8816-6619. 8816-6619. Acampamento Quadrangular 2011, não fique fora dessa. Amados, para entrar em contato com o programa da família é muito simples, é só você mandar um e-mail para a gente, contato@ieqdafamilia.com.br. Você também pode entrar no nosso site, que é ieqdafamilia.com.br, conhecer todo o nosso ministério, os dias e horários de nossas reuniões, certinho, tudo lá. Lá tem todas as informações, tem esse programa de hoje e os programas anteriores, ieqdafamilia.com.br. Você também pode entrar em contato pelo telefone 17 9186 5553. A IQ da Família sempre está de portas abertas para receber você. Siga-nos no Twitter, @IQ da Família. Também tem o pastor Gilson César, @PR Gilson César. Visite a Igreja da Família. Veja agora os dias e os horários de nossas reuniões. Terça-feira, 6 horas da manhã, Café da Manhã com Deus. Quarta-feira, às 20 horas, Noite da Esperança. Quinta-feira, às 22h30, Vigília. Sexta-feira, às 23 horas, Ponto Alto. Sábado, às 20 horas, Culto de Jovens. Domingo, às 8h30, Culto Matinal. Domingo, às 10 horas, Escola Bíblica. Domingo, às 18 horas e às 20 horas, Culto da Família. E nós vamos chegando ao final de mais um programa. Espero você na próxima semana. Que Deus abençoe você. Você tenha uma semana abençoadíssima com Jesus. Tchau.